Tá. Olá, galera. Estamos em mais um painel do Distrito Iluminante com a oportunidade de trazer o professor Marcel da Universidade do IESB e que tem uma empresa de inovação há um bom tempo. Obrigado, Marcel, por estar aqui. Marcel Com. Fala um pouquinho aí de você, da sua trajetória. Bem, meu nome é Marcel Cohen, eu trabalho já com essas questões de mídias imersivas, né? Porque é até interessante falar que antes de existir o metaverso, né, bem pré-metaverso, a gente trabalhava com as questões de mídias imersivas, que são essas tecnologias que permeiam dentro dos metaversos, né? Então, quais são essas tecnologias? A realidade virtual, a realidade aumentada, a própria inteligência artificial e o 3D como um todo, ele ajuda muito a orientar as pessoas em algumas ativações dentro do metaverso, né? Tanto que todos os metaversos eles são em 3D, um dos profissionais mais requisitados atualmente são esses designers de 3D. Arquitetos também. Arquitetos. Eu sou formado em administração, tenho uma pós-graduação em marketing digital e tenho duas especializações, uma de empreendedorismo e inovação pela Universidade de Tel Aviv e outra de gamificação pela Universidade da Pensilvânia. Atualmente sou professor do IESB, do primeiro curso de metaverso que aconteceu dentro do metaverso do Brasil. Foi um curso Pois de é, qualificação. você fez um metaverso do IESB, né? Sim, Primeira sim, sim. universidade de Brasília no metaverso também, né? Sim, assim, nós fomos a primeira universidade a ter um espaço de metaverso dentro do metaverso, um espaço próprio, né, um campus, que a gente se baseou bem no espaço físico do IESB. E o legal foi o seguinte, né? A gente tem esse pioneirismo de ser a primeira universidade do Brasil a dar um curso de metaverso dentro do metaverso, um curso de qualificação. Agora, a partir do primeiro semestre de 23, a gente está projetando uma pós-graduação de metaverso e disrupção digital, que as vagas aí estão voando. Então, se você tem interesse em fazer essa pós, não precisa você ser de Brasília ou não, o curso é 100% em AD. E no metaverso. E no metaverso, Legal. com diversos professores, assim, professores bem conhecidos e bem tarimbados de cada tema, um curso de 12 meses, 360 horas e tá indo muito bem, assim. Não é EAD, é ENM, né? Ensino no metaverso, Exatamente, não é isso? exatamente. Eu não sei se eu cunhei isso agora, mas enfim. O nosso curso é ENM, mas o que é ENM? Não, é no metaverso, né? Ou ensino no metaverso. Muito bom. Não, vou começar a usar, não conhecia essa expressão. Né? Gostei. A gente acabou de fazer um brainstorm aqui, né? Gostei. E o Legal. legal é o seguinte, assim, o IESB tem gostado tanto dos resultados que nós estamos trazendo a partir do segundo semestre agora de 22, que a nossa próxima estratégia é que todos os cursos IESB, independentemente de qual seja, pelo menos um módulo vai acontecer no metaverso. E por que a gente está fazendo isso? Não é pelo modismo, não é pela questão de que já foi comprovado que através da gente utilizar o nosso campus no metaverso e ensinar alguns tipos de matéria, essas matérias têm uma melhor assimilação dos nossos alunos. Porque de vez de ele aprender de forma passiva, ele aprende de forma ativa, né? Que vai estar ali interagindo com aquilo que a gente está aprendendo, né? E com isso, a parte vivencial dele faz com que, através da neurociência, ele aprenda mesmo, ter um maior aprendizado do que se ele fosse fazer uma aula tradicional, no EAD ali, só o professor explicando. Então isso é interessante porque acaba mais uma vez sendo pioneirista, tendo uma parte pioneirista, né? E legal também que, por exemplo, cursos super tradicionais como Direito, Odontologia, vão ter essa oportunidade de entrar dentro do metaverso e ver valor dentro do metaverso, né? Então o legal também da pós, voltando a ela, é que ela serve para qualquer tipo de profissão. Então, o que a gente quer é formar gestores do futuro. E quando a gente fala de gestão, não é só uma gestão de uma empresa ou uma gestão tecnológica. Assim, todo mundo, ao longo dos próximos 2, 3 anos, vai precisar entender quais são os benefícios do metaverso, porque isso vai ser um pré-requisito, como agora já é mais do que falado, né, em relação às redes sociais, né? Uhum. Eu trabalho já há um tempinho já, e eu comecei fazendo essas questões de redes sociais, na época não era nem de forma empresarial, eu era CLT da GSK, que é uma grande indústria farmacêutica, sim, e eu fui chamado para cuidar das redes sociais do âmbito brasileiro dela, e a gente conversava, era uma torre de Babel, que a gente conversava com todas as matrizes, eram 150 matrizes, a gente fazia reuniões ali para ver quais estratégias que nós íamos fazer em redes sociais. Quando íamos falar com a diretoria, tinha muito problema, assim, que os diretores um pouco mais velhos achavam que rede social era coisa para o filho dele, para o neto, e que não era uma coisa séria, sabe? Que era uma coisa muito para entretenimento e que as empresas não deveriam entrar nas redes sociais. Foi se passando os anos,
Hoje em dia, outro preconceito que tinha é falar assim, não, mas a gente já está no Facebook, você acha que a gente tem que estar em outra rede social? Isso... Mais uma, né? Como se fosse um problema, né? Poxa, pra que mais uma? Pra que Instagram, né? A gente já tá no Facebook. Pra que LinkedIn pra arranjar pessoas pra trabalhar com a gente, né? Pois é. Facebook não resolve? Não se vê valor por ser algo novo, e quando é algo novo as pessoas têm medo, né? Hoje, passado todo esse tempo, a rede social já é algo que todo mundo utiliza, né? E qualquer empresa, seja grande, pequena ou média, utiliza, a pessoa física também utiliza. Hoje a gente, engraçado que as mesmas respostas que eu tinha na época das redes sociais está sendo teletransportada para a parte do metaverso, né? Ou que eu ouço de empresas falando assim, não, mas por exemplo, eu já estou em um metaverso, vamos dar exemplo, o Decentraland. Eu já estou no Decentraland, para que eu tenho que estar no Special, para que eu tenho que estar no Frame? É a mesma didática, assim, é o exemplo que eu dou. Olha só, você tem Instagram, não tem? Tem. Pô, você tem Facebook? Tem. Você tem LinkedIn? Tem. Então, é exatamente isso, né? Números do Gartner Group fala que até 2026, 1 em cada 4 pessoas vai passar pelo menos 1 hora por dia dentro de algum metaverso. E eu falo algum, até para que as pessoas entendam, assim, para quem está entrando nesse mundo agora, que assim, gente, metaverso não é só a meta não, tá? Se hoje o Mark Zuckerberg fizer um comunicado e falar que a meta vai parar de existir a partir de amanhã, o ecossistema de metaverso ele funciona e vai funcionar muito bem, porque existem diversos metaversos que já estão consolidados, muitos até muito mais consolidados do que a meta, que está ali patinando ainda. É a área de jogos, né? A gente tem fenômenos aí, né? O Fortnite é um deles Roblox. E tal. O Roblox. Fortnite, eu acho que tem 80 milhões de usuários por dia, não é isso? Sim. E crescendo, né? Assim, Acho que uma rede de quase 300 milhões de usuários, é uma coisa maluca. E fizeram um show com 10 milhões de pessoas. Legal você falar essa questão, assim, porque assim, a gente, dentro da Inovação Tech, dentro da minha empresa, a gente tenta fugir um pouco dessas questões voltadas para games, porque assim, acaba muitas vezes, dependendo do público, não sendo o público-alvo, né? Sim. Aí você vê, por exemplo, mas também a brincadeira é que o game tá deixando de ser game, né? O cara não vai lá para jogar, para brincar, vai lá para ver o show, né? Tá ficando cada vez mais serious game do que você se divertir, né? Do que ser um negócio mais chill out, ali, ser mais relaxante e tranquilo. É legal você falar de shows, que, por exemplo, a gente está com um projeto agora de fazer um festival de música dentro do metaverso e nós vamos fugir, já tem alguns metaversos que nós estamos estudando, nós vamos fugir dessas questões de fazer em metaversos de games. Por quê? Porque, primeiro, há uma certa complexidade do usuário comum em usar um Fortnite da vida. Tem que ficar segurando a metralhadora, talvez, e dançando. Muitos comandos, né, cara? Tipo, poxa, tem vários comandos ali que são difíceis. Então, o que a gente tenta na Inovação Tech é deixar ele cada vez mais inclusivo. Até para o próprio curso, né, que foi a minha empresa que desenvolveu o espaço, o interessante é a gente escolher o Frame pela facilidade que ele tem de acesso, né? Eu não preciso de um óculos de realidade virtual, eu só preciso de uma conexão de internet boa e um computador ali que tenha uma configuração também razoável, dá para entrar. Diferente, por exemplo, se eu fosse utilizar o Decentraland, por exemplo, que ele exige uma configuração de vídeo muito alta, que aí assim, quando a gente fala de educação e quando a gente fala de tecnologia, nossa grande priori é deixá-la mais inclusiva possível. Tanto que foi engraçado ao longo das aulas que alguns alunos falam assim, poxa professor, mas eu esperava que o espaço ia ser um espaço com 3D muito mais bonito. Eu falei, é proposital que ele é feio. Porque quanto mais eu carrego ali no 3D, mais pesado fica. Mais difícil, né? O acesso. Então, foi interessante que nós tivemos 86 alunos, então, poxa, foi um número bastante expressivo e alunos do Brasil inteiro, né? A furar essa bolha do quadradinho. Então, o bacana é, a gente tem colhido bastante resultados com isso, e agora esse festival de música a gente está bastante interessado em fazer, não só pela questão do metaverso, como também a questão do wearable, né? Os artistas que vão participar desse festival de música que a gente vai fazer, eles vão estar vestidos ali com uma roupa especial. Para quem joga FIFA ou vê ali a pré-produção do FIFA, sabe exatamente do que eu estou falando. O resultado que vai dar. Que são aquelas roupas, né? O próprio Justin Bieber fez um show em um metaverso também com wearable e interagindo ao vivo com os seus fãs. A única estratégia ali, ao meu ver, que não foi tão bacana é que os fãs em si não estavam interagindo ao vivo. Eram fakes, assim, eram robôs. Aí você perde um pouco da interatividade, né? Não é tão bacana, porque assim, o fã mesmo, né? Quando a gente fala de artistas de grande proporção,
o interessante é que tem um fã-clube muito grande que quer participar, quer fazer parte e quer ter interação, né? Então, nesse festival de música, a gente já está pensando em até o artista falar nome das pessoas que estão ali interagindo. Isso, para quem é fã de um artista, de uma banda, é sensacional, né? E também deixar ele mais inclusivo na questão de fazer uma transmissão também via YouTube. Então, assim, se por alguma razão a pessoa tem um computador que não é tão bom, que não está tão legal, com certeza o YouTube ali pelo celular, pelo tablet, ela consegue. E também a gente vai dar a opção do chat para que a pessoa também... Chat no YouTube. E o artista vai ver esse chat e também vai poder interagir. É um projeto que ainda está um pouco embrionário. Agora em dezembro, esse finalzinho de dezembro, a gente está entregando um projeto também que foi muito bacana, que é um projeto do Instituto Portinari, do qual o filho do Portinari, João Cândido Portinari, está fazendo uma tour virtual da última exposição que rolou agora em março no MIS, em São Paulo, que se chama propositalmente Portinari para Todos. Olha. Então ele conta histórias muito, muito específicas sobre o pai dele, né? Até quem esteve na exposição não tem essa riqueza de detalhes que o próprio filho tem. É uma exposição que ela vai rodar o mundo, né? É um site que a pessoa vai entrar, vai comprar seu ticket e vai poder ter acesso à exposição e ver a exposição quantas vezes quiser. Essa é uma exposição que ela já nasce, já traduzida já em 3 idiomas, né? Ela vai ser em inglês, espanhol, e a gente está vendo também algumas coisas relacionadas a chinês, que é um mercado muito grande. Sim. E que consome arte de uma forma assim espantosa, né? Tanto a arte do quadro físico como os NFTs estão bombando demais lá na China, né? Tanto que teve uma polêmica muito grande esse último mês relacionado ao Bored Ape, né? Que é aquele macaco lá, para quem não sabe, são aquelas artes NFTs que o Eminem tem, o Neymar comprou também por milhões e agora está perdendo valor de mercado. E aí muitos alunos meus, até em palestra, o pessoal fala, por que você acha do Bored Ape? O que eu falo é o seguinte, olha, eu, Marcel, não investiria no Bored Ape, mas eu com certeza sei o valor de pegar um NFT de um Portinari da vida, de um Miró, de um grande pintor, ou até mesmo de um grande fotógrafo, né? Sebastião Salgado, que para mim é o Pelé da fotografia ali, é o nosso maior de todos, acabou de pegar algumas fotografias dele e transformar em NFT. Pô, isso daí tem valor, pode ser de qualquer formato, né? Porque é um Sebastião Salgado, você já sabe já o valor daquilo. E o Eminem, por exemplo, foi muito esperto na questão de direitos de imagens em relação ao Bored Ape. Se você pegar o último VMA, todo o clipe que ele faz para cantar ao vivo é baseado no Bored Ape cantando junto com o Snoop Dogg. Então, assim, como ele tem direitos de imagem sobre isso, ele começou a rentabilizar em cima disso. Diferente de quem pensa de uma forma tradicional de arte, que ele compra o quadro, deixa ele ali parado e não mexe nada, né? Como, por exemplo, acho que o Neymar não fez nenhuma ação proporcional a isso, até porque acho que talvez não tinha muito um caminho para que ele pudesse rentabilizar, que se não fosse somente da forma tradicional ali de venda e compra da obra, né? Legal. E me fala uma coisa, você tem, eu entendo totalmente a questão de tornar viável o metaverso, mas vocês têm hoje lá no IESB algum tipo de aula que seja com óculos, ou hoje o programa básico mesmo é sem o óculos? Sim, hoje o programa básico acontece sem óculos propositalmente, justamente para que a gente consiga ser o mais inclusivo possível, né? Porque, por exemplo, hoje um Quest 2 no Brasil, que é um dos melhores óculos que tem, está custando 3 e pouquinho. Então você faz aí 3.500 para 80 pessoas, você fala, só pode entrar na minha aula se você tiver o óculos, não é bacana. Acaba restringindo. Restringindo muito. E aí legal até você perguntar sobre isso, porque o nosso projeto do próximo semestre é justamente criar um lab lá dentro do IESB, na Asa Sul, do qual vão ter diversos óculos e os alunos que se inscreverem lá no IESB, estiverem no IESB, vão poder experimentar as experiências. Inclusive, a gente já está pensando já em comprar 2 modelos do GoPro, que, para quem não sabe, é um óculos de realidades mistas. Sim. Foi quarta-feira ou segunda-feira, se eu não me engano, o Mark Zuckerberg botou na rede dele, no Instagram, algumas aplicabilidades com Pro, né? E o legal é o seguinte, desde a pessoa aprender a tocar piano, tá com óculos ali, aprende a tocar piano, até montar blocos, até tentar fazer projetos arquitetônicos utilizando o novo óculos, né, o Pro. Então é legal assim, porque essas realidades mistas que a gente fala, né, e quando a gente fala de realidades mistas é o que? É você unir 2 tecnologias, você utilizar a tecnologia de realidade virtual e a tecnologia de realidade aumentada juntas com o mesmo propósito, né? Então assim, com esses óculos que estão chegando, é novo, é o que está acontecendo, mais o 5G,
a gente consegue fazer projetos nunca antes pensáveis, né? Por exemplo, esse podcast poderia estar acontecendo entre eu e você e tá mais uma pessoa aqui de forma virtual com sua holografia falando com a gente, fazendo perguntas de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Então, assim, essas são tecnologias que estão em ascensão, que vão crescer muito daqui para frente. E uma coisa que eu gosto sempre de falar é que, assim, eu, em 2007, fiz o meu TCC, estava me formando, e fiz o meu TCC sobre o Second Life, né, que foi um dos metaversos... Primeiro metaverso. O primeiro de grande relevância, né, se a gente parar para pensar. E aí, as pessoas que são descrentes em relação ao metaverso falam: vocês estão cometendo o mesmo erro, vocês não lembram de 2007, dos começos dos anos 2000, o como nós tivemos problemas com o Second Life, tudo é Second Life. Então, até em palestras... É uma referência que ainda existe. O Second Sim, Life ainda existe, melhorou muito. Por que deu errado naquela época? Vamos falar o seguinte: a gente precisava de processamento. O computador mais vendido no Brasil, no começo dos anos 2000, era um Pentium 33, dual core. Nossa. Então, assim, não dava. O mais top que a gente tinha não fazia um processamento bem feito. Placas de vídeo, era uma placa de vídeo ainda muito primária, muito ruim. E o terceiro fator que fez com que o Second Life não decolasse, não tivesse... Foi realmente pioneiro, mas não decolasse, tivesse seu declínio, foi justamente a internet, né? A internet mais potente que nós tínhamos lá em 2006, 2007, que foi quando começou a ter o declínio do Second Life, era a internet de rádio, que oscilava muito. Hoje nós temos 5G. Em 2008, para você ter uma noção, foi a primeira vez que foi lançado o iPhone, aquele primeiro, aquele com 3G ainda, e já era uma baita revolução, o primeiro smartphone do mundo, né, a ser lançado. Sim. Hoje nós temos, pelo próprio celular, a gente consegue acessar um processador muito bom, né, uma ótima forma ali de fazer essas integrações. Vídeo, então, pelo próprio celular hoje é maravilhoso. 5G, a gente está aqui em Brasília, o 5G de Brasília é um dos melhores do Brasil, se não o melhor, né? Então, assim, outra dica que eu dou é sempre isso: a gente já tem números da Anatel, nós já temos já 82 modelos de celulares que possuem 5G. E aí, quando eu falo isso, todo mundo pensa o seguinte: não, mas esses 82 modelos começam em R$3.000, em R$5.000. Muito pelo contrário. O celular mais barato que eu vi, que ele tem 5G, ele começa em R$600. Então, e assim, funciona. Funciona muito bem, pega. Então, assim, cada vez mais, se você está pensando em trocar de celular, já começa já a olhar isso. Se seu celular, se ele é compatível com 5G. Eu agora estou pegando o mesmo modelo de celular que eu tenho, só que eu vou trocar ele pelo 5G, porque o 5G desse modelo que eu tenho, que é o S20 FE, ele não veio na época, só veio só com 4G, porque a operadora não acreditou muito que fosse pegar tão rápido. E a gente tem esse modelo, está acontecendo. Então, assim, comecem já a estudar e ver 5G, porque outra coisa que vai morrer nos próximos 1, 2, máximo 3 anos é aquele Wi-Fi, né, de casa, né? Sim. O roteador vai virar peça de museu, porque pelo próprio celular você vai ter uma conexão 2, 3, às vezes 5 vezes maior do que você tem hoje em casa normalmente. Legal. Marcelo, foi interessante você ter comentado do Second Life. Ontem nós fizemos o lançamento na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal do metaverso, né, dessa primeira experiência, e chamamos a moda antiga o César Taurion. César Taurion foi o evangelista da IBM América Latina justamente na época do lançamento do Second Life. Então nós tivemos a oportunidade de ver um cara que há 20 anos, imagina, vamos projetar o metaverso para 20 anos ali no passado, ele falando de todos os dilemas que eram justamente implementar, estando dentro da IBM, né, trabalhando com inovação, né, sendo o responsável da América Latina pela inovação e trabalhando Second Life. E ele levantou várias questões interessantes. A gente olhava, é muito interessante como a história se repetiu. Ele mostrou que a IBM fez um show do U2, e o U2 tocou no Second Life, no modelo beta, né, experimental. Ele mostrou as reuniões, as interfaces, muito parecido com essa plataforma hoje que a gente tem de algumas plataformas assim, mais flat, né, para justamente privilegiar a velocidade, né, mas foi um retorno no passado que a gente vê que é possível hoje, né, a experiência que não foi possível lá atrás, hoje tem muito mais potência. Perfeito. Então, logicamente, e o mundo, ele não
ele não avança na mesma velocidade, né? A cada momento você tem uma exponencialidade da tecnologia. Então a gente não vai esperar 20 anos para ter um avanço do metaverso, né? Certamente você pode multiplicar talvez por 10, daqui a 2 anos você vai ter um metaverso bem mais usável, né? Os equipamentos, as tecnologias, os profissionais trabalhando. Fala um pouco disso aí pra gente. Primeiro eu fico feliz de ver que o Bono tá sempre saindo na frente, né? Bonovox é uma cabeça... Há 20 anos. Há 20 anos o cara então, já no já metaverso, né? Então, pô, esses rappers todos aí que estão fazendo no Fortnite, tá vendo? Vocês não foram pioneiros. O primeiro aí, ou um dos primeiros, foi o Bonovox. Em relação às empresas, a gente está utilizando isso ao longo do tempo, é todo um trabalho, igual eu sempre costumo falar esse exemplo das redes sociais, é todo um trabalho de evangelização, no melhor sentido da palavra, de mostrar valor. Os custos que, por exemplo, uma empresa que tem RH economiza de um treinamento fazendo no formato de metaverso, chega às vezes até 90% do modelo tradicional. Fora aqui, não só falando de custo, mas falando de aproveitamento daquilo, porque ele vivenciando aquele modelo, ele vendo aquele projeto acontecendo, você consegue aprender muito mais, de uma forma muito mais fácil. Então, assim, para RH eu acho sensacional. Eu sempre falo que são duas áreas que, se não estão utilizando o metaverso dentro da empresa, está errado. RH e marketing. Um exemplo muito claro foi o de ontem mesmo, no lançamento. Nós tínhamos algo em torno de 160 pessoas, né? Você traz um palestrante do Rio de Janeiro, com toda a estrutura, e consegue levar 160 pessoas para o auditório, pessoas da área de inovação. No nosso metaverso experimental, começando, nós batemos mais de 500 pessoas. Né? Então, assim, porque é mais prático, a pessoa está ali, né, assistindo em casa, no banheiro, na praia, de toda forma, em todo lugar do mundo, você tem acesso àquela informação. No trabalho escondido, dando um alt tab ali, isso, né? Fingindo que está fazendo a planilha do Excel, você está ali assistindo o metaverso. Né? E é bom, assim, acho que quando você está fazendo alguma coisa no trabalho, a gente brincou aqui de dar o alt tab, mas assim, se você estiver vendo essa palestra no trabalho e está escondido, não esconde não, chama seu chefe, mostra ali que você está fazendo alguma coisa para o seu aprendizado, é um valor, né? Essa série de palestras que tiveram aqui, tiveram palestras riquíssimas, muito boas, com conteúdo assim, muito bacana. Então, assim, o DF do futuro está cada vez mais crescendo e eu acho que assim, as coisas que estão acontecendo é o DF de hoje, né? A gente fala do futuro, mas são coisas que já estão acontecendo. Você pegar um evento como de 2 dias e conseguir um pico de 500 pessoas num horário comercial e competindo ainda com Copa do Mundo, né? Então, a gente já estrategicamente não passou nada no jogo do Brasil. Não, pois é. Então, assim, você consegue ver que tem um grupo muito interessado. E uma coisa também que eu sempre falo é assim, agora com o metaverso, se abriu mais uma vez uma possibilidade do Brasil sair na frente. E foram já várias oportunidades que o Brasil perdeu a chance de sair na frente. A anterior a essa, eu costumo falar, que eu sempre falo, são as redes sociais, né? Porque assim, brasileiro, ele é um dos países que mais entra nas redes sociais. Nós somos reconhecidos internacionalmente como sermos muito criativos, só que nós temos sempre limitações tecnológicas, né? Se a gente pegar o Brasil profundo, é difícil até da pessoa ter um 4G, que dirá 5G, né? Ter um celular. Apesar de termos mais celulares do que habitantes, né? Pois parece que são 220, 230 milhões de celulares. Mas esses celulares também estão concentrados na mão de poucos, né? Sim, sim. Então, assim, se você é estudante ou se você quer fazer uma transição de carreira e não sabe muito bem o que fazer, eu recomendo, independentemente da sua área, tá? Faça, entenda e leia bastante sobre metaverso, porque assim, independentemente da sua área, isso vai ser algo mandatório nos próximos anos. Então, assim, estude sobre isso, aprofunde seu conhecimento sobre isso, porque é algo que vai te dar, ainda dando a possibilidade de você ter um diferencial dentro da sua carreira. Então vale muito a pena que você aprenda um pouco mais sobre isso, que você implemente sobre isso. Eu hoje, por exemplo, estava falando com um grande banco e a ideia deles é justamente começar a fazer novas experiências no metaverso, porque eles são um banco super tradicional aqui no Brasil e eles querem também surfar nas questões de fintech. E
coisa que eu falei para eles que é muito interessante é o seguinte, olha só, vocês são um craque que bate com as duas pernas, porque vocês têm a questão de todo mundo confiar pela questão de ser um banco super tradicional, só que vocês não estão se deixando se acomodar, então vocês estão também vendo esse mercado que tem novos formatos financeiros de fintech que estão acontecendo. Então, se você unir esses dois, você sai com um diferencial muito grande, né? Porque o que acontece sempre é aquela fintech toda modernona que está nascendo agora, que tem um potencial gigantesco, o que sempre as pessoas desconfiam é tipo, pô, nunca ouvi falar desses caras, o que está acontecendo? Lastro. Não sei o que... Então, rola uma desconfiança, principalmente entre os mais tradicionais. E aí, o efeito oposto, né, que é tipo aquele banco super tradicional, fala, pô, mas esses caras fazem as mesmas coisas há 200, 300 anos, pelo amor de Deus, né? Por que eles não fazem algo mais moderno? Já tem novas formas, novos formatos tecnológicos. Por que ele não me dá um atendimento personalizado? E é isso, assim, cada vez mais no mundo do marketing, no mundo de atendimento, as pessoas querem um atendimento mais personalizado possível, que conheça o meu histórico, que entenda e proponha produtos baseados nessa questão de consumo, né? Então o metaverso te ajuda muito nisso, né? Estava até conversando com esse banco e falou assim, poxa, por que não abre algumas agências dentro do metaverso? Eu acho um saco quando o meu gerente me chama ou quer fazer alguma coisa. Não me liga não, me chama pelo metaverso que eu iria com o maior prazer ouvir sobre planos de previdências, PGBLs e coisas do tipo, mas eu não perderia tanto tempo, né? Apesar de eu morar perto da minha agência, ainda assim é um transtorno de você ter que sair de casa, parar o que você está fazendo. Entrar naquela roleta, tirar a carteira, ficar quase pelado, né? Porque tem que tirar cinto, tem que... Pô, é uma burocracia. Se estiver de mochila, então um abraço, né? Você deixa a mochila lá fora. Às vezes você está com um notebook, você vai correr para fazer alguma reunião, alguma coisa. Então, assim, não é bacana, é contraproducente para quem tem uma rotina agitada igual nós temos. E não é tão frio quanto um aplicativo no celular, né? Um chatbot, né? É, que você tem certeza que está falando com o robô e aquilo é desgastante, né? Tanto que, assim, a palestra que eu estou fazendo agora, 2022, 2023, ao redor aí do Brasil, se chama Descomplicando o Metaverso, para justamente mostrar assim, que o metaverso não é esse bicho-papão, não é algo que a gente tem que ter medo, porque assim, é engraçado que a gente começa a ver as coisas e a gente vê historicamente que, através da revolução das máquinas ali, né, a gente começa a ver que quando começou a Revolução Industrial, as pessoas começavam a quebrar as máquinas porque tinham medo da perda do emprego. Né? Como é que você não perde seu emprego para pessoas que sabem um pouco de metaverso? Sabendo sobre o metaverso, vendo quais são as possibilidades e aí sim demandando. Né? Eu costumo falar que na inovação tech o melhor cliente é aquele que já entende um pouco, sabe que tem um problema e já sabe mais ou menos tatear quais são as tecnologias que vai fazer com que resolva, né? Como a gente não tem um produto de prateleira, minha primeira pergunta quando eu vou conversar com o cliente é sempre assim, qual que é o seu problema? Não, porque eu quero entrar no metaverso. Assim, não, calma, qual que é o seu problema? Vamos à etapa anterior. Anterior, como é que eu resolvo? Como é que a tecnologia te ajuda a resolver determinados problemas que você tem? Ah, dessa forma, dessa forma, dessa forma. E aí, como a gente não vende produto de prateleira, e eu nem quero, foi exatamente por isso que eu resolvi empreender, para não dar produto de prateleira, e sim fazer algo customizado, personalizado, que resolva o problema do cliente, a gente começou a olhar e ver quais são essas demandas, e aí sim, unir tecnologias, ver qual é o lastro que a gente precisa para gerar uma solução que seja personalizada e que seja ali uma vacina para combater todo e qualquer mal que a empresa está tendo, né? Pelo metaverso. Pelo metaverso ou não, né? Porque por outra assim, tecnologia. Com as mídias imersivas também. Porque, por exemplo, uma coisa também muito engraçada quando a gente fala em metaverso é que todo mundo sempre coloca um óculos de realidade virtual ali. Associa o óculos imediatamente. Não Isso não é necessário. Não necessariamente, né? O próprio curso do IESB rolou ali sem óculos nenhum. Foi muito bacana. E é o que eu te falei, né? Como o dólar está muito alto, quando a gente fala que só precisa através do óculos, você acaba excluindo muitas pessoas, né? Se você pegar uma grande empresa com mais de 10 mil, 20 mil funcionários, imagina você dar óculos para todo esse pessoal. Imagina, assim, porque assim, não é só dar o óculos, não é só questão onerosa. É a questão que essas pessoas precisam serem treinadas para entender como é que se mexe no óculos, para ver quais são os benefícios do óculos. Então, assim, quando você entra em algum metaverso que ele não precisa do óculos, e você fala, por exemplo, olha só, se você mexer as suas setas direcionais, você já consegue mexer com o mouse, com as setas direcionais você anda, e com o mouse você mexe sua cabeça, já foi 70% do aprendizado. Ao próximo passo que todo mundo quer fazer é customizar o avatar dela, né? Uhum. E o mais bacana na época de aula é que assim,
alunos que no perfil pessoal e na vida pessoal tem o cabelo todo certinho, usam sempre uma roupa bonitinha, lá no metaverso durante a aula o cara estava usando moicano, brinco, porque... Você pode ser quem você quiser. Quem você quiser, qual formato você quiser. Então isso é bem bacana porque também ajuda dá uma a pessoa. liberdade. Total, assim, é um ambiente democrático. E aí falando em liberdade também, né, muitas pessoas perguntam a questão de privacidade, né, Lei Geral de Proteção de Dados. Então o que eu sempre falo é opte sempre por metaversos que são descentralizados, porque a gente tem metaversos centralizados e descentralizados. Como é que é isso? Centralizados são aqueles metaversos que eles ficam com as suas informações. E cuidado, porque a Meta tem sinalizado que vai utilizar novamente o metaverso, os seus dados, ele vai ser centralizado. Parece que o tio Zuck ali, o Mark Zuckerberg, não aprendeu nada com o caso do Cambridge Analytics, né? O cara continua insistindo no erro. E, assim, de certa forma é triste, porque você vê os grandes metaversos que vão crescendo atualmente, justamente são os descentralizados, porque as pessoas já estão sabendo já a vantagem, né, de se ter um metaverso centralizado. E claro, se você sabe que o metaverso é descentralizado e ele te propõe utilizar suas informações, você vai saber o porquê que ele vai utilizar as informações e você pode autorizar ou não. Com isso fica muito mais claro, fica muito mais transparente. Exatamente, assim. Mais transparente, você consegue gerar ali uma confiança, né, entre os dois, né, cliente e a plataforma, e acaba sendo algo interessante, né? Assim, a maioria das plataformas hoje que a gente utiliza, elas estão nos Estados Unidos, é lei, principalmente. E a LGPD lá é até mais rígida do que a lei brasileira, né? A LGPD ela foi criada pela GPDR, né? Que é a lei europeia, na verdade, né? Primeiro houve a lei europeia, depois a americana e por terceiro o Brasil. Esse ano, 23, que 22 já acabou, né? Mas assim, de 23 vai começar a ser muito mais rigoroso em relação às multas, em relação às empresas que não cumprem a LGPD. Multas pesadíssimas. 50 milhões, né? Até 50 milhões a empresa pode ser multada. Então tem que se ligar não só na questão de metaverso, como também entender se a sua empresa está seguindo isso, né? Vale muito mais a pena você contratar uma consultoria jurídica ali para te ajudar a fazer essas adequações do que tomar uma multa como essa, que dependendo da empresa pode até fechar a empresa, né? Que não tem lastro para conseguir pagar, né? Com certeza. Então, maravilha, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, professor Marcel. Me faz aí umas considerações finais para aquela turma que está querendo entrar nesse mundo do metaverso, o que você enxerga de possibilidades. Falo que a melhor forma de entrar no metaverso é você procurar ali quais são os espaços do metaverso e você, pessoa física ali, entrar na cara e na coragem, e testando, e vendo, e errando. E aí depois você sabendo quais são os metaversos, ou os principais metaversos que existem, você vê qual que é o melhor, você se identifica, e aí beleza. Se você já é pessoa física, entrou e acha interessante que a sua empresa esteja lá dentro, aí calma, que pelo menos todos que eu conheço, a sua empresa precisa comprar um terreno, precisa pagar pelo aquele espaço, então é um pouco mais complexo. Para te ajudar nessas questões mais complexas da sua empresa ter no metaverso, minha empresa, a Inovação Tech, fica 100% à disposição de vocês, de a gente criar um projeto que seja adequado à sua realidade, que seja adequado ao seu público-alvo. Não caiam nessa forma ilusória, igual muitas empresas estão fazendo, de entrar ali num determinado metaverso só porque tem um monte de gente. Se tá ali um monte de gente, às vezes seu público-alvo não está ali. Então, assim, tem que fazer o trabalho ali anterior e clássico dos 4 Ps, né? Kotler vive e viverá sempre na questão do marketing, então pensar nisso. Se você quer ter maior conhecimento em relação ao metaverso, está perdido, quer ter uma forma mais abrangente e muito prática de aprender metaverso, recomendo 2 cursos do IESB. Primeiro de 20 horas para te dar uma orientação geral e depois você já migrar para a pós-graduação de Metaverso e Disrupção Digital, que é um curso, apesar de ser uma pós, não é 18 meses, é 12 meses, com os maiores especialistas do mercado de cada matéria, e você fazendo esses 2, com certeza você alcançará o objetivo que a gente está propondo, que é ser um gestor do futuro, e com certeza ao longo desses 2, 3 anos, que é onde vai estar essa migração do metaverso, você vai ter um diferencial competitivo muito grande frente aos seus concorrentes. Maravilha, professor. Então tá aí, fica a dica, turma. Vamos se conectar aí com o professor Marcelo aqui de Brasília, mas que faz muito trabalho para fora, inclusive mais para fora do que aqui, né, Pois professor? Assim, quero mudar, quero pelo menos equilibrar isso
ao longo de 2023 e 2024. Maravilha. Obrigado aí, gente. Até o nosso próximo painel no Metaverso Distrito Iluminante. Agradecendo aí o patrocínio da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, que proporcionou em grande parte o resultado desse trabalho. Obrigado, até mais.